Que pra mim o campeonato tá acabado mesmo. Pra mim o campeonato tá acabado mesmo. Flamengo campeão. Que time do Flamengo. Flamengo é muito pica, irmão. Tá louco. Perderam um gol adoidado no primeiro tempo. Um elenco galáctico como o Flamengo, os reservas têm que entregar mais. Algumas vezes ele sofreu. Isso nós temos que melhorar, ele tem que evoluir. Flamengo empata com o Galo por 1-1 e coloca as mãos na taça do Brasileirão. Agora, só resta Libertadores para o Palmeiras, que perdeu para o Grêmio de virada por 3-2 e a imprensa vai à loucura. O que joga de bola esse Bruno Henrique é brincadeira, cara. Com todos os problemas que a gente já falou sobre ele, a de aposta, mas ele é jogadorzaço, velho. Jogadorzaço. Agora, deu um mole danado, né? A equipe do Flamengo de poder ser campeão hoje. Quanto o Atlético, né? 75 pontos, faltando 2 rodadas só. Impressionante, né? Poderia ter vencido o jogo, mas também dá para entender que disputa a Libertadores do sábado contra o Palmeiras, que tá tomando um vareio de bola, né? Agora, pô, que time do Flamengo, hein? Que time do Flamengo. Flamengo é muito pica, irmão. Tá louco. Flamengo ainda mais perto do título brasileiro, hein? Flamengo abre 5 pontos de vantagem do Palmeiras e quando os titulares estiveram em campo, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro. O Flamengo mais uma vez mostra uma boa atuação com seus titulares, vem numa crescente no principal momento da temporada, na reta final do Campeonato Brasileiro e pertinho da final da Libertadores. Tem que ser elogiado o que o Flamengo fez hoje contra o Atlético Mineiro. Agora, uma coisa tem que ser falada. Os reservas do Flamengo não entregam, gente. Os reservas do Flamengo precisam entregar. Sempre que usa o time reserva, não conquista pontos, não vence. Perderam um gol adoidado no primeiro tempo. Um elenco galáctico como o Flamengo, os reservas têm que entregar mais. Se os reservas entregassem mais um pouquinho, não perdessem tanto gol no primeiro tempo, o Flamengo hoje poderia sair da Arena do Galo com o título brasileiro. Mas um ótimo resultado, ainda mais poupando muitos dos seus jogadores, e o Flamengo agora com 5 pontos à frente do Palmeiras. Se o Flamengo empata com o Ceará, o Flamengo é campeão brasileiro na próxima rodada. Flamengo agora sim, eu digo, muito perto do título brasileiro. Antes dessa rodada eu não dizia não. Mas agora, empatando com o Ceará, o Flamengo é campeão, então é um Flamengo que está muito próximo do título. Excelente resultado, mas eu acho que tem que ser falado. Os reservas precisam entregar mais. O Grêmio venceu o Palmeiras lá em Porto Alegre. O Grêmio não tem nada a ver se o Palmeiras colocou o time misto, se colocou o time reserva ou não. O Grêmio foi lá e fez a parte dele que se esperava para um time que ainda sonha com uma vaga na Libertadores, por que não? Né, dependendo aí de resultado, de quem for campeão em Copa do Brasil, enfim, o Grêmio ele pode ficar com a oitava vaga, não é isso? Para pré-Libertadores, se eu não me engano, é isso. Enfim. Então fez o serviço de casa, isso é muito importante para o Grêmio. Agora, eu falei hoje no Seleção Sport TV, quem nos acompanhou vai lembrar do que eu disse, que se fosse eu, colocaria o melhor do Palmeiras para jogar. Assim como se fosse eu, colocaria o melhor Flamengo para jogar. Porque, gente, faltam poucos jogos e é um título da temporada do Campeonato Brasileiro, super importante. O Flamengo, na minha concepção, tirou alguns atletas, ele poupou alguns atletas. Beleza? Como, por exemplo, o Arrascaeta, o Jorginho. Mas entrou com um time forte, competitivo. Com alguns jogadores titulares. E teve dificuldade. Tanto que empatou o jogo. O Palmeiras entrou com o time reserva. E teve a oportunidade de vencer o jogo e perdeu. Termina com um placar entre Palmeiras e Flamengo muito melhor para o Flamengo, que coloca mais um ponto do Palmeiras, são 5 pontos, e para mim o campeonato está acabado mesmo. Para mim o campeonato está acabado mesmo, Flamengo campeão. Se o treinador iria, não sou o treinador, se eu fosse, eu iria com o melhor que eu tenho, porque você imagina só, o Flamengo vai lá e perde o jogo, aí o Palmeiras vai e perde também. Meu Deus, como é que seria? Rapaz, era para ter colocado o time titular,
Era para ter colocado pelo menos a metade do time titular e depois ela colocando os outros jogadores. Não pode jogar toalha. Foi o que eu falei. E de fato é o que aconteceu. O Flamengo empatou o jogo e se o Palmeiras vence, seriam 2 pontos. O campeonato estaria em aberto. Então eu vou falar com vocês porque eu sou um cara que eu gosto muito de elogiar. E o que eu mais faço é elogiar o Abel, elogiar o seu staff. E faço isso de coração. Os elogios eu acho que fazem parte. Tem que elogiar muito mais do que criticar, propriamente tem que elogiar. Mas tem que criticar também. Quando a crítica ela é responsável, quando a crítica ela é construtiva, eu acho que ela é válida. Acho não, tenho certeza, ela é válida. Tem achômetro aqui. Beleza? E essa tá na conta do Abel. Tá na conta do Abel. Hoje no Seleção, nosso companheiro falou assim, não tem decisões erradas ou certas, são decisões. E eu concordei com ele, o Pedro. Não tem decisão errada do Abel. O Abel tomou uma decisão de poupar todo o time titular porque ele achou que o campeonato tivesse acabado. Errou. Agora o campeonato está acabado. E agora você traz para si uma responsabilidade ainda maior de ter que ganhar a Libertadores, senão é um ano com 0 títulos. E olha, que não vai pegar aquele Flamengo de 2021. Esse Flamengo é muito melhor. Mesmo quando estava 1-0 para o Atlético Mineiro, era impressionante como o time do Flamengo estava dedicado. O time pegou a bola ali no empate, já tentou fazer um gol, não havia tempo. Mas queria que você analisasse o jogo e falasse sobre essa entrega, na minha visão, impressionante para um time que está há 3, 4 dias do jogo mais importante da temporada. Obrigado. Boa noite. Bom, é isso. Você resumiu bem. O time fez um bom jogo. Verdade que não é fácil pressionar o Atlético Mineiro. Conheço bem o Sampaoli. Trabalhamos juntos no Flamengo. Sei como ele trabalha a parte ofensiva, como a equipe dele cria. E é muito difícil tirar a bola do Atlético. É verdade que eles vêm de jogar uma prorrogação, mas meus jogadores estão com muita confiança, estão num grande momento e queríamos, de qualquer maneira, tentar vencer esse jogo, que era muito importante para a gente. Com um erro nosso, eles fizeram um gol e a partir daí tudo ficou muito mais difícil, né? Fizemos chances e a bola, daqueles dias que a bola não quer entrar. Então eu, como treinador, eu acredito que o time encontrou os espaços, encontrou as vantagens, conseguiu gerar perigo. Os jogadores tentaram em todo momento, furar essa defesa em bloco baixo do Atlético Mineiro, que tem, na verdade, jogadores qualificados, tem grandes zagueiros e grandes jogadores. E no final a trave impediu, né? Então empatamos o jogo no final, não foi suficiente para vencer, mas bom, pelo menos vi essa entrega, esse esforço dos meus jogadores e uma boa atuação. Queria saber se vocês estavam acompanhando o jogo lá no Sul, o placar, se isso chegava para vocês ali no banco, se era passado para os jogadores e também o momento da noite que o Palmeiras saiu atrás, depois teve a virada do Grêmio, como estava o emocional do time nessa noite? Não sabia, como eu falei antes do jogo, não nos importamos com o que acontece do outro lado, nós só dependemos da gente. Os torcedores gritaram em algum momento, todo mundo imagina que pode ter sido o gol do Grêmio, mas nós só dependemos de nós mesmos e não dependemos dos outros. Então, esse era o foco e o que eu tentei passar para os jogadores, que eles estivessem em todo momento com a cabeça dentro do campo. Você sempre falou muito de um dia após o outro, né? E agora finalmente vai poder pensar na final da Libertadores, projetar essa partida. Queria saber o que você tirou de lição, principalmente de hoje, mas também nos últimos jogos, né? Porque foi uma derrota para o Fluminense, depois uma partida boa contra o Bragantino, agora você elogiou o time também. E uma segunda pergunta, qual é o peso de recuperar um jogador como o Bruno Henrique nessa reta final de temporada, né? Ele vem sendo muito decisivo e hoje foi de novo. Obrigada. O time vem fazendo um campeonato de uma forma impecável, na minha opinião. Claro que existem jogos ruins dentro de uma maratona de jogos, onde não temos descanso. Mas aí eu tenho um elenco muito qualificado, um elenco muito forte, onde me permite fazer trocas e lutar por essas competições, né? Brigar por essas competições. O Bruno, eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele. Muitas vezes as fases do jogador elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final. Eu queria que você fizesse a análise da atuação do Emerson Royal, que, para a opinião da torcida, estava destoando do restante do time. Bom, na fase ofensiva,
Não tinha muita facilidade porque o Atlético defende com linha de 5, o Arana encurtava bem a posição dele, eu tentei ajustar em algum momento para tentar dar um pouco mais de tempo para ele jogar, e na fase defensiva algumas vezes ele sofreu. Isso nós temos que melhorar, ele tem que evoluir. Na fase defensiva, que para mim é o número 1 para um lateral, é ele defender bem. E ele tem que evoluir nesse aspecto, e para isso esse é o meu trabalho, fazer ele crescer dentro do que é essa individualidade dele. Felipe aqui, boa noite. Havia muita especulação sobre qual time e quais jogadores você colocaria em campo hoje. E a gente vê, num determinado momento do jogo, você colocar jogadores, por exemplo, como Jorginho e Arrascaeta, que são jogadores principais ali na coluna dorsal da sua equipe. Você conversou com esses jogadores e eles meio que pediram para entrar nesse jogo, falaram, pode contar comigo, mesmo no risco de um gramado sintético, mesmo no risco de uma partida que é muito pegada sempre contra o Atlético Mineiro, eles se anteciparam a você e se colocaram à disposição para essa partida, ou foi você mesmo que decidiu e eles foram entrar? Obrigado. Todos os jogadores, durante a semana eu converso com eles pessoalmente, depois temos toda a equipe que analisa como eles estão em nível de recuperação. Todos eles se colocaram à disposição para começar o jogo de hoje, e todos eles estavam focados no que era a partida de hoje, para tentar vencer, e sabemos da importância que era tentar vencer esse jogo. Mas eu sabia também que tem alguns jogadores que recuperam mal. O Jorginho vem de uma lesão, de ficar quase um mês fora, jogou o primeiro jogo de titular no jogo anterior, não era recomendado e existia um alto risco se ele começasse o jogo. Varela, Alexandro e Arrasca, Bruno, todos eles, com a mesma recomendação de não começarem e sim entrar. Poderiam entrar até mesmo porque, se eles não tivessem jogado hoje, teriam treinado uma carga muito parecida com o que foi o jogo de hoje. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho desses 3 últimos jogos, se a gente pegar um espelho, o Fla-Flu, o jogo contra o Bragantino, que a gente acredita que foi um dos melhores jogos da temporada, e o jogo de hoje. O que você entende que o Flamengo precisa melhorar ou realmente ajeitar para essa partida na Libertadores? E, se você me permite, já que chegou essa próxima partida, qual é o seu sentimento de estar nesse cargo hoje, indo de novo para uma Libertadores, mas como técnico do Flamengo? Obrigada. Bom, todo jogo deixa um caminho uma guia para a gente poder entender o que precisamos melhorar como equipe, tanto individualmente como em vários setores do que é a equipe. E todas elas deixaram alguns detalhes, né? E é verdade que jogamos com uma equipe contra o Fluminense hoje, contra o Sport também bem mexida, bem alternativa. E isso, claro, não é simples os jogadores que não jogam juntos, por mais que sejam muito bons, fazerem o mesmo nível, corresponder ao mesmo nível dos que vêm jogando com mais sequência. Então, entendemos o que aconteceu dentro do Fla-Flu, entendemos isso e recuperamos o nível já contra o Bragantino, e hoje, mesmo com uma equipe alternativa, a equipe conseguiu entender bem a forma de atacar e esperar os momentos certos, e em nenhum momento eu vi a equipe ansiosa do mesmo jeito que eu vi contra o Fluminense.